o local onde aconteceu o crime mais bárbaro da história do município de Itatira. Já se viu. Por amor de Deus, eu vi o que eles fizeram com a cabeça da velhinha. Por amor de Deus, eu ainda tenho vontade de chorar, viu? Alfredo Barbosa da Silva e Maria Barbosa do Espírito Santo morava na localidade conhecido como Gaspar, próximo do distrito de Morro Branco, Itatira, Ceará. Nós estamos aqui com o morador aqui da Itatira, aqui do Gaspar, seu Chico Nemésio, que vai relatar o caso do acontecido na época, que ele lembra muito bem, na época desse caso, desse crime tão bárbaro, deste casal de senhor que foram assassinados para roubar. Seu Chico Nemésio, na época o senhor, quando aconteceu o acontecido, o senhor morava aonde? No sítio de baixo. No sítio de baixo? Sítio de baixo, é. Morava até Mal Cassiano, Luiz Cassiano. Luiz Cassiano. É, morava mais lá. Aí, como foi que a população do sítio de baixo ficou sabendo e descobriram lá o caso? Pegaram o rastro dele descendo o riacho abaixo. Ô Zé Leôncio, você tem mais ou menos lembrança do acontecido naquela época que abalou todo o município de Itatira e o estado do Ceará na época? Eu lembro sim. Eu morava lá na Cajazeira, na terra do meu pai. Assim, uma noitinha, na boca da noite, quando saiu a notícia lá. Aí eu vi o desespero do meu pai. E foi um caso que abalou mesmo. Não só aqui em Itatira, como o Ceará e o Brasil todo. Nós estamos aqui com o ex-vereador Benício Ferreira, aqui do distrito de Morro Branco. Nasceu e se criou-se aqui nesse distrito. E também lembra deste caso tão bárbaro que aconteceu aqui no município de Itatira. Seu Benício, você tem alguns relatos para falar desse crime, que foi o crime mais bárbaro que a Itatira já viu naquela época? Exatamente, foi conhecido como um caso mais crítico. Só que nessa época eu trabalhava em Fortaleza, na farmácia, né, mas abalou todo Itatira, inclusive o Ceará inteiro, né? Porque por causa dessa natureza ninguém nunca tinha me falado. Nós estamos aqui na Lagoa Seca com o seu Raimundo Lopes, morador aqui da localidade, que lembra desse bárbaro acontecido no ano de 74. Seu Raimundo, você tem a lembrancinha, você conhecia o casal de idosos que foram barbaramente assassinados naquela época? Eu conheci o casal que foi assassinado, o crime mais bárbaro que eu já vi na minha existência. Que o município da Itatira ficou completamente surpreso com o crime dele. Ele não podia passar sem ser lembrado por todas as comunidades. Esse bárbaro crime aconteceu no sítio Gaspar, município de Itatira. Aquele casal de velho era muito querido e deixou muita saudade para todos nós itatirenses. Que crime aquele que nos deixou surpreendidos, que jamais pode acontecer na nossa vida. Meu povo brasileiro e itatirense, por amor de Deus, não cometa um crime daquele, que é um crime daquele, é um crime que deixa todo mundo surpreso e suspenso da terra. Nós estamos aqui na casa do seu Júlio Preto, em Lagoa Seca, Itatira, Ceará. Mais um morador aqui da região onde ele nasceu e se criou, e conhece o caso do casal de idosos que foram barbaramente assassinados aqui no sítio Gaspar, né? Seu Júlio, você ainda tem lembrança, já que passaram já 47 anos desse acontecido, desse crime tão bárbaro aqui no município de Itatira, você ainda tem lembrança desse caso? Me lembro como tem sido hoje. Eram muitos meus amigos, eram meus tios, me ajudavam bem. Eu gostava deles. Ainda hoje me lembro deles. Viu? No dia que mataram eles, cheguei lá, estava tudo abandonado,
povo tudo com medo, que era barbaramente mesmo, né? Foi. Aí disseram, foi o Raimundo, Macho Eduardo. Achavam que tinha sido eles, né? Que tinha matado. Tinha matado, foi. Aí, Mas o achado do corpo dos dois senhores, primeiro quem veio de manhã lá, que você me relatou, foi o seu Mundoca Silvestre, né? Silvestre, foi. Veio lá, deixar um milho, né? e a vaquinha tava no curral, e as portas fechadas, aí botou a carga abaixo, quando foi ao meio-dia, aí, mesmo jeito, a vaquinha no curral, tinha um porco, um era dois, sem ter comida nem nada. Aí foi avisou o Barbosa, né, que era o filho dele. Antônio Barbosa, né? Aí foi assim, aí o Barbosa começou a chamar nós pra então. Foram avisar na parte da tarde, da parte de noite. À noite, já inteirando as 24 horas do acontecido, né? Foi. Aí chegamos, era quase 7 horas da noite. Aí quando encontraram lá, as portas tudo fechadas? Tudo fechado, só a janela aberta. Janela encostada? Foi encostada, foi. Aí, quando entrou para uma panela no Barbosa trazia, o corpo do finado Alfredo estava estirado na sala. De crime. E principalmente da maneira que aquele casal de idosos foram assassinados, que foi a golpe de enxada, né, seu? Foram espancados, né? A golpe de enxada. Foi muito bárbaro o crime. Muito bárbaro. Na época, segundo os relatos de pessoas que lembram do caso, que foi encontrado já no outro dia, já passando das 24 horas, já à noite, né, do casal, foi sepultado aqui no cemitério do Morro Branco, né? Inclusive falam que trouxeram o casal, os corpos das vítimas, né, em redes, né, lá onde foi encontrado o corpo. Então, é mais um morador aqui do distrito do Morro Branco, seu Benício Ferreira, ex-vereador do município de Itatira, e relatando o caso mais sinistro, mais bárbaro que a Itatira já registrou. Era um crime na época, era um crime que a população não tinha o costume de ver aquele tipo de crime, né? Principalmente do jeito que eles foram assassinados, né? A golpes de enxada, os dois velhinhos, da maneira que foram assassinados. Hoje a gente já vê esse tipo de crime, mas para aquele tempo era novidade, não era, ô Zé? Aquele crime na época foi o crime mais bárbaro, eu acho que nacional, porque não existia, naquele tempo não existia esse tipo de crime, esse tipo de coisa. Hoje não, hoje tem muitos tipos de crime que você não é novidade mais, mas naquele tempo, naquela época foi um crime bárbaro nacional. Isso aí foi uma coisa que passou entre nós, que nos deixou muita lembrança e muita saudade do casal de velho que eu conheci. Gente muito boa demais, que quando a gente vinha da Itatira, passava por lá, tinha café, tinha água, tinha almoço, e eles faziam questão de a gente ir para lá para passar aquele tempo conversando, almoçando, tomando café. Que crime aquele que nos deixou surpreendido e muita saudade do nosso queridos velhos. Meus amigos, quem está falando aqui é o Rami Lopes. Esse homem aqui conheceu esse casal de velhos desde da infância dele. Jamais poderia esquecer que um crime desse foi o mais bárbaro que eu já vi e já conheci na minha vida. Itatira não pode mais acontecer um crime daquele, porque um crime daquele é um crime muito bárbaro, que jamais pode esquecer toda a comunidade, todo itatirense da nossa terra. Aí eu mesmo, ajuntei aqueles miolos da cabecinha do velhinho, coloquei dentro da cabecinha. Quando foi encontrado o corpo, já foi encontrado já no outro dia, no outro dia, já. Passando das 24 horas. Exatamente, foi passando. Falta, né, deles. Que fora um rapaz deixar um ídolo na renda, certo. Aí não tinha ninguém, ele foi, viu para a brecha da porta da cozinha, aí viu o Zé morto. Aí foram avisar o familiar, aí foi no momento que o senhor também chegou lá. Foi, todo mundo. E né, viu os corpos. A cabeça dele estava toda esfacelada, esbagaçado, com as massas cefálicas, os meus da cabeça, tudo lá de fora, né? Tudo, o lado de fora, tá tudo quebrado.
Aí entramos pra cozinha, assinado de novo, colocado em cima num pilãozinho lá, a gente pensava que ela tava até viva ainda. Ele fez só virar assim, encostou a cisura na parede. Aí Foram mortos tudo a golpe de enxada. Inchada, foi pau. Mas tem relatos também, seu Chico Nemésio, pessoas da época que diz que ela estava lá no pezinho do fogão esquentando lá uma carne pra janta, não era? Era, jantinha. A carne, quando você chegar lá, essa carne ainda estava na panela. Estava na panelinha, foi. E os caras chegaram cedo sem tocar, lá pra dentro de um quartão que tinha, né? Socaram por debaixo de uma cama, não sei o que era pra lá. Certo. Aí era fazer o... Nem fosse nem hoje, pra amanhã, né? Aí muito tarde da noite, né? Já foi de noite, já acontecido lá, foi. Mas sendo... Ele veio de manhãzinha e já tinha matado de noite, né? Tinha matado de noite. De noite, foi. Mas aí, seu Chico, na época lá, na hora que acharam o corpo, aí a notícia se espalhou aqui nesse pé de serra. Aí à noite começou a chegar gente lá. Foi comunicado à polícia, acho que era até em Canindé, né? Pra poder esperar pra vir. Foi pra vir, foi. Aí, seu Chico, os corpos do casal foi trazido de lá em rede pra ser sepultado aqui no Morro Branco. Aqui no Morro Branco, foi, né? Foi na época, foi no Morro Branco. A sepultura dele foi feita em Morro Branco. Certo. Nesse tempo o zelador lá era do cemitério até Luz Preto. Exatamente. Era o zelador do cemitério lá. Ô, seu Raimundo, e o mais bárbaro que se tornou, porque os causadores desses crimes eram as pessoas aqui também da região conhecidas, e relato que pessoas falam é que os criminosos trabalhavam com eles, prestaram serviço lá pro finado Alfredo Barbosa da Silva, a finada Maria Barbosa também. Para você saber como foi. O casal de velha arranjou 2 pessoas para ir trabalhar para ele. De lá tinha um deles que comia, almoçava, jantava, tomava café, só à custa daqueles velhos. Estavam trabalhando lá, ganhando o dinheiro deles, encheram a vista, vieram botar o Satanás no coração e na cabeça e foram assaltar os velhos. Todo quebrado. Foi barbariamente. A velhinha ele foi morto na sala, foi, seu Júlio? Foi naquele corredorzinho. Um corredorzinho pra sala, né? Não tinha aquela cozinha? Foi tudo ali. Certo, e ela lá na cozinha. Exatamente, e nós pra ali. Ela também, as pancadas dela eram tudo na cabeça também, seu Júlio? Na dela ali eu não vi que já tava, quando eu cheguei lá, já tava tudo embaladinho, já né? Tinha cobrido, né? Eu só ria do velho, que tava lá morto, e tava lá tudo no chão, aqueles bagaçados aí, porque eu juntei com tudo na cabeça dele. É um dos crimes mais bárbaros que a Itatira já viu em todos os tempos, né? Os 2 velhinhos foram mortos para ser roubado, né? Na época já tinha gente ruim. Que tinha lá, né? O dia dele sempre era ajuda na mão dos outros, né? Era. O final da frente botar a prestar dinheiro aqui para embaixo. Isso era um bocado. De gente, né? Um bocado de gente, era. Aí todos mais recebem só aquele juro, sim. Tá bom. Acho que o dia que era na bastante real, acho que era. Naquela época, né? Reais, naquele era cruzeiro, mas você está se baseando que talvez o que eles levaram na época fosse no valor de hoje, fosse no valor talvez R$300, né? R$300, tá certo. Tá bom. Então nós ouvimos aqui um morador aqui da localidade, seu Chico Nemésio, que conheceu toda a história desse crime bárbaro que aconteceu em Itatira. Uma tarde tão tristonha e tão bárbara que já aconteceu na nossa terra. Se esconderam lá de tardezinha, deixaram anoitecer, e quando anoiteceu, vamos fazer a maldade. Pegaram os velhinhos lá sozinhos, entraram pra dentro. Foi um caso muito triste, muito bárbaro para a época, né, seu Júlio? Porque na época era o finado Alfredo, ele era uma pessoa muito conhecida aqui em Itatira e nessa região, por ele ser um trabalhador, morar no pé de serra daquele, né? Esquisito. A casa mais próxima dele era por volta de 3, 4 quilômetros, né? E aquela pessoa naquelas épocas era muito difícil, quando se precisava do feijão, do milho, uma farinha, todo mundo procurava ele para pegar emprestado e até um dinheirinho também que ele arrumava a quem precisava, não era, seu Júlio? Ele guardava bem as coisas, né?
Quando você precisar, só ele ir lá arranjar. Ele era o servidor, viu? Era o servidor. E o que choca mais, seu Júlio, é que os infratores desse crime tão bárbaro eram as pessoas conhecidas, né? De dentro da casa deles, né? Cara, eu trabalhava lá na rede, né? Aí fizeram, de noite foram, né? Bagaçaram isso aí. Você me falou agora há pouco que depois do acontecido, ao passar vários anos, porque os mesmos foram presos, passaram os tempos presos, depois que saíram da liberdade, você ainda chegou a se encontrar com um deles, com um indivíduo do nome Eduardo, né? Ele relatou para o senhor o caso acontecido? Eu falei para ele que ele foi de Jutete, eu não matei o seu Alfredo. Quem matou o Zé foi o Raimundo. Com a enxada, com enxadeco, com tudo isso, contei arma perigosa. Pegaram o velhinho no corredor, pegaram logo ele, botaram abaixo a velhinha, pegaram também. Que negócio aquele, por amor de Deus, eu vi o que eles fizeram com a cabeça da velhinha, por amor de Deus, eu ainda tenho vontade de chorar, viu? Tenho vontade de chorar porque pra mim, meu bichinho, aquela ali era quase uma mãe, viu? E que pessoal esse que comiam, almoçava, jantava, só da casa daqueles velhinhos. Tem coragem de fazer um crime desse, uma barbaridade dessa. Meu Deus do céu, só Deus pode perdoar uma coisa daquela e mais ninguém. Porque o povo de Itatira jamais pode perdoar, jamais pode concordar com um crime tão bárbaro daquele que aconteceu ali. E quem eram esses homens que botaram o Satanás no coração e foram fazer uma coisa dessa? Tirar as duas peças mais preciosas que eu conheci no sítio Gaspar, que era a Dona Maria e o seu Alfredo Barbosa, que eles faleceram, tiraram a vida dele, deixaram o Gaspar sem nome, o Gaspar ficou desprezado e hoje só tem o nome, não é mais Gaspar, porque sem Alfredo e sem Maria, o Gaspar não é mais ninguém. Eu estou falando a verdade ou estou mentindo? É a pura verdade, são todos os relatos que a gente tem desse povo, nessa longa-metragem que a gente está fazendo. As palavras do Senhor são a palavra de todos daquela época. Nós estamos hoje aqui no Gaspar, Itatira, Ceará, para mostrar para vocês o local onde aconteceu o crime mais bárbaro da história do município de Itatira já se viu. Foi no ano de 1974, quando nesse dito local morava Alfredo Barbosa da Silva, Maria Barbosa do Espírito Santo, casal de idosos. O mesmo tinha 86 anos de idade quando eles foram brutalmente assassinados aqui nesse local a golpes de enxada, tendo seu crânio todos esfacelado a golpe de enxada, tanto dele como tanto dela. Foi no ano de 74. Eu não era nem nascido ainda, qual esse senhor era meu bisavô. Estamos mostrando aqui onde eles moravam na época. Era um casal de idosos, muito conhecido, muito bem financeiramente na época, né? Onde muitas pessoas conheciam este senhor, Alfredo Barbosa da Silva, por muitos relatos de pessoas da época, que ele era uma pessoa que trabalhava muito, morava aqui 6 quilômetros da Itatira e 5 quilômetros do distrito de Morro Branco, onde a gente andou aqui 5 quilômetros a pé, subindo a serra para chegar até aqui o local, na antiga casa do casal. O casal criou aqui nesse local dessa casa mais ou menos 12 filhas.
a gente vai mostrar o relato de toda a família, né? Não é fácil para a gente ter chegado até aqui, mas é o crime mais bárbaro que a Itatira já viu. Abalou todo o estado do Ceará na época, toda a imprensa na época. Nós estamos aqui exatamente no local, na casa onde o casal foi brutalmente assassinado para roubar. Na época que ele foi assassinado, foi encontrado por pessoas já no outro dia, 24 horas após o crime. Daqui, a polícia veio de Canindé. Muitas pessoas vieram para o local quando encontraram o casal de velhos morto, um na sala e a velhinha estava na cozinha, preparando já a janta. Que eles foram mortos por volta de 5 a 6 horas da tarde. Eu não me recordo a data, mas eu creio que foi dia 9/12, por aí assim, do ano de 1974. Esse aqui é o local mais sinistro de Itatira. O crime mais bárbaro que a Itatira já pôde acompanhar na época. Não tem nenhum registro de um crime tão bárbaro como esse que aconteceu aqui no Gaspar, zona rural de Itatira, próximo ao distrito de Morro Branco. Agora nós estamos mostrando aqui o caminho do acesso, né, que tinha a casa do casal de idosos na época. Era o único acesso que tinha. Era essa vareda que leva até o distrito de Morro Branco e subindo que leva até a Itatira sede. A casa mais próxima daqui fica a 5, 6 quilômetros. O único acesso que se tinha aqui na época era animal. Jumento, burro, era o que o casal de idosos criava muito na época, né? Criava muito gado nesse pé de serra, trabalhava na agricultura. E na época aqui, fala o pessoal da época, que a gente vai mostrar, entrevistar algumas pessoas que conhecem o caso, que quando foi encontrado o corpo, já passando das 24 horas, foi descido aqui por esse local para ser sepultado no distrito de Morro Branco. Lá onde a gente vai mostrar o túmulo onde foi enterrado o casal de idosos. Na época foram levados em reis, né? O casal de idosos, muitas pessoas de Itatira, aqui do distrito de Morro Branco, foram acompanhar o costeio e o sepultamento do casal de idosos na época. Abalou não só Itatira, mas também o Ceará inteiro, porque naquela época era muito difícil um crime desta natureza. Nós estamos aqui no cemitério do distrito de Morro Branco, onde foram sepultados esse casal de idosos que foram cruelmente assassinados no ano de 1974. Vamos mostrar onde foram sepultados esse casal de idosos. Aqui se encontra sepultado esses senhores que foram brutalmente assassinados aqui em São José do Gaspar, Itatira. O nome da pessoa, Alfredo Barbosa da Silva, né? E Maria Barbosa do Espírito Santo. Foram brutalmente assassinados em 19/12 de 1974. Tinha 86 anos de vida da época, né? Então estamos aí com 48 anos desse acontecido bárbaro
em Itatira, Ceará.